Bom, Gilson de Oliveira, nossa equipe de reportagem continua acompanhando todo este caso que acabou repercutindo não só no estado de Mato Grosso, mas em todo o país, que é em relação ao vídeo que viralizou nas redes sociais de um empresário agredindo um morador em situação de rua aqui no município de Sinop. A nossa equipe hoje pela manhã conversamos com um advogado do Anderson que tomou aí a frente dessa situação e resolveu entrar com uma ação para que os responsáveis fossem punidos. O advogado, a princípio, ele não queria se identificar, uma coisa que ele queria fazer somente, de coração, queria ajudar o Anderson, e agora ele resolveu vir a público devido à proporção que tudo isso tomou. O advogado é o Rogério Pereira, aqui do município, popular Rogerinho, e nós conversamos com ele hoje pela manhã, nos dando mais detalhes de como está o andamento de toda essa situação, de todo esse processo. O Anderson hoje está na casa de apoio, então fizemos um esforço muito grande, contamos com a ajuda de um jogador de futebol, inclusive Juninho, todo mundo sabe, ficou público. Ele acabou ajudando na internação do Anderson. O Anderson hoje está na casa de apoio, recebendo um tratamento psicológico, terapêutico, enfim, psiquiátrico. Então o avanço que nós tivemos em razão do feriado foi esse, nós encaminhamos o Anderson para um lugar seguro, um lugar onde ele está recebendo um grande apoio. Qual que é esse processo? Como que funciona de agora para frente perante a justiça? Agora eles serão ouvidos, assim, acredito que seja isso bem breve, acredito que essa semana, até o final da semana, isso esteja concluído. E a partir de então eu proporei o que nós chamamos do direito de queixa-crime, que é um instrumento legal pelo qual você leva ao Poder Judiciário a notícia de um crime de ação penal privada, que é o que se dá agora. Eu farei, portanto, uma queixa-crime em face dos agressores. O pessoal de casa entender como seria isso? Os crimes, a grande maioria dos crimes é movidos pelo Ministério Público, porque são crimes que nós chamamos de ação penal pública. Esse caso, como envolve um crime de injúria, e nós chamamos isso de injúria real, ele é movido por um particular, no caso o advogado. Então eu levarei ao conhecimento do Poder Judiciário, mediante essa queixa-crime, esses fatos. Que seria a agressão, ele expôs a imagem do rapaz? Basicamente isso, basicamente essa agressão com o intuito de denegrir a imagem do rapaz, de menoscabá-lo, de deixá-lo para baixo, de potencializar a sua vulnerabilidade. Doutor, a defesa do empresário, eles acabam alegando que fizeram isso porque o rapaz furtou, me agrediu, fez um assalto em relação a ele. O que o senhor tem de informação em relação a isso? Eu tenho que dizer assim, que eu como advogado, respeito em absoluto as teses de defesa. Acredito que todo mundo tenha direito de defesa, acho isso formidável. Acho que o procedimento só é válido com esse direito de defesa, mas eu acredito que dificilmente eles vão sustentar essa defesa, essa tese em juízo na delegacia. Porque é uma tese absolutamente, na minha compreensão, desprovida de qualquer tipo de razoabilidade, penso. Até porque a primeira versão foi que ele tomava dinheiro de velhinha. Então por isso merecia apanhar e o cidadão disse que não estava arrependido, bateria de novo. Aí 2 dias depois surge uma nova versão, que na minha compreensão, se fosse a verdadeira, ela seria por primeiro. Mas a versão que saiu depois é que ele tinha assaltado mediante mão armada, estava com uma arma e, assim, na minha compreensão, com todo respeito, acho difícil essa tese parar no processo, porque é uma tese também muito perigosa, na medida em que isso constitui crime. Essa versão, se não comprovada, ela constitui crime, um crime de uma pena muito alta. Então eu digo que eu acho difícil que essa versão vá parar no processo. Até porque, segundo o empresário, ele nem um boletim de ocorrência ele registrou. Talvez seria isso. A única prova que ele teria seria um boletim de ocorrência. Ele mesmo alega que ele não registrou porque achou que o dinheiro levado foi pouco e tal. Só para você ter uma ideia, como a gente chama no direito, o roubo é todo aquele crime que ele precede de uma violência ou grave ameaça. Quando você impõe a alguém uma violência ou grave ameaça para subtrair valores, isso é chamado de roubo. O roubo se preocupa muito pouco com o valor, mas sim com o que acontece para a obtenção do valor, que é a pressão, que é o medo, que é essa situação temerosa. Então, assim, é pouquíssimo provável, aliás, não se tem notícia de uma pessoa que foi vítima de um roubo e deixou de procurar os poderes constituídos para levar isso adiante. E digo mais, também contraria a lógica, na medida em que, poxa, se eu fui roubado e os fatos vazaram como vazaram, aí a primeira coisa que eu faria, qualquer pessoa, a primeira coisa que faria eu vou imediatamente à delegacia para dizer, olha, eu bati porque esse senhor me assaltou ontem. Mas eu não contaria uma versão e depois de 2 dias contaria uma outra versão, e com todo respeito, isso padece de razoabilidade mínima. Essa segunda versão padece de qualquer tipo de credibilidade, com todo o respeito do mundo, sobretudo porque
a verdade, a inocência, eu sempre digo, a inocência brada forte. Se eu sou inocente mesmo, se me acusam de um negócio e eu tenho uma justificativa plausível para isso, a coisa mais óbvia que tem de se fazer é bradar forte. Eu ia dizer por primeiro, poxa, eu fui roubado, não é assim, e etc e tal. Mas não, como aconteceu? E eu continuo dizendo que, digo mesmo isso com muita sinceridade, eu não tenho compromisso com o mal feito. Se eventualmente alguém foi vítima do Anderson, se alguém foi vítima de algum tipo de crime, eu não tenho compromisso com o mal feito. Que representem ele criminalmente, que ele seja processado, que ele seja punido. Não morro de amores por ninguém. Agora, o fato praticado não tem relação absolutamente nenhuma, posso te garantir, com nenhum tipo de crime. Em relação, o senhor pegou o processo. Caso o senhor consiga, né, seja finalizado, o que o Anderson pode ser beneficiado com isso? Esse rapaz pode ser preso, esse empresário? Como que funciona essa questão? Absolutamente não. Esse crime que imputam a ele é um crime de baixo potencial ofensivo, que a gente chama, uma infração de menor potencial ofensivo, então a ela não se dá de modo algum prisão, não é cabível prisão. Mas os processos criminais, de modo geral, eles têm uma potencialidade de danificar o seu nome por uma vida. Então, quando você responde um processo criminal, você tem uma série de restrições. Uma série de restrições. Então, os efeitos desse processo, a eles somente gerariam consequências, eu diria, em outras ordens que não prisional. Prisão, não adianta nós ansiarmos por isso, porque isso não vai acontecer, isso não é possível, não depende da gente, a lei barra isso não é possível, isso não acontecerá. Até porque algumas fake news foram divulgadas, inclusive com fotos do possível empresário no banner, isso aí, então as pessoas podem ficar tranquilas. Fake news, não é possível, isso não cabe. Agora, eu devo dizer agora, por uma questão de honestidade, que essa segunda versão, de que foi assaltado, de que não procurou a polícia, essa cabe prisão. Se eventualmente comprovada a ideia que eu tenho na minha cabeça, e que eu acho que quase todo mundo minimamente razoável tem também, no sentido de que isso é uma situação absolutamente inverídica, e isso sim caberia prisão, porque esse crime tem uma pena muito alta. Quando você imputa a alguém um fato sabidamente inverídico, com a finalidade específica de danificar essa pessoa, e dando causa à instauração de um procedimento, alguma coisa do tipo, você incorre em um crime que tem uma pena muito alta, que é o crime de denunciação caluniosa. É aquilo que a gente vulgarmente diz, você está imputando a um inocente um crime. Basicamente isso. O Anderson pode receber alguma indenização por isso? Essa parte eu confesso que eu estou alheio a isso, na medida em que não é a minha missão nesse caso. Minha missão é tudo que não tenha relação nenhuma com dinheiro. Nós faremos a persecução criminal disso, tentarei buscar a responsabilidade dos agressores, mas a parte de dinheiro eu optei desde o início para deixar isso fora da gente. Aliás, devo fazer uma ressalva. Há vaquinhas que estão sendo feitas, arrecadação de coisas. Eu gostaria de dizer que isso é desautorizado pelo Anderson, pela família. Isso não pode acontecer. O Anderson hoje não precisa de nada a não ser de um tratamento, porque ele tem uma doença grave relacionada a uma dependência química. Então, eu devo dizer e eu reitero, não contribuam com dinheiro para nada, para nenhuma finalidade. O Anderson hoje não precisa de dinheiro, o que ele precisa hoje é de um tratamento. Hoje o dinheiro atrapalha. Tratamento, e eu reitero, tratamento que em nada teve relação com o fato criminoso. Em nada. Tá aí, Gilson, vocês ouviram então a fala do advogado do Anderson, o Rogério, dando mais detalhes em relação a esta situação. As imagens são de Maicon Freitas, Sônia Godinho para o Alô Sinop.